Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2025 em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esta lição foi comentada pelo pastor Ezequias Soares. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. Lá no site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela ou dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. O filho é igual com o pai. O filho é da mesma substância que o pai. O textual da nossa lição está na carta aos Hebreus, capítulo 1 e o versículo 8. Mas do filho diz, o pai está dizendo do filho: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade, autoridade justa é o cetro do teu reino. A verdade prática diz assim: o termo teológico filho de Deus é título. O filho de Deus é título. Bom, se filho de Deus é título, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, versículos 30 a 38. O primeiro tópico da nossa lição, a doutrina bíblica, ou seja, o ensino bíblico da relação do filho com o pai. Qual a relação do filho com o pai? Como os judeus entendiam a relação do filho com o pai? Ou de Jesus com o pai? Como eles entendiam? Como os heresiarcas, como os hereges entenderam essa lição, essa doutrina, e como nós entendemos essa lição nos dias de hoje, como nós entendemos essa doutrina bíblica nos dias de hoje. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai, ou seja, o filho é igual com o pai. Isso é o conceito de filho no pensamento judaico. Quando nós lemos Mateus 23, capítulo 20, versículo 29, 23, 29 até o 31, diz assim: Jesus está aqui falando, chamando a atenção dos escribas e fariseus quanto à lei, e aqui ele diz nesse texto, no meio do discurso, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas. Vocês são fingidos, vocês são os hipócritas,
vocês estão com fingimentos, porque vocês estão edificando os sepulcros dos profetas e adornando o monumento dos justos. E estão dizendo: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Ou seja, se nós estivéssemos vivos lá com os nossos pais, quando eles mataram os profetas, nós não nos associaríamos com eles, nós não seríamos cúmplices deles nessa matança aos profetas. E aí o versículo 31, Jesus diz assim: assim vós mesmos estão testificando, vocês estão dizendo que sois filhos dos que mataram os profetas. Ou seja, se vocês são filhos dos que mataram os profetas e o filho tem igualdade com o pai, vocês são cúmplices nesses assassinatos. Uma das ideias de filho na Bíblia é essa identidade, a identidade de natureza. Jesus está chamando a atenção deles para dizer para eles que o filho é igual com o pai. E essa identidade de natureza também pode ser vista no paralelismo poético do salmista. No Salmo 8, verso 4, quando o salmista diz: que é o homem mortal? Preste atenção em homem mortal, para que te lembres dele. E o filho do homem, homem mortal, filho do homem, para que o visites. Então, nós vemos aqui um paralelismo. O que é um paralelismo? Paralelismo é uma repetição simétrica de duas palavras, e é o que nós temos aqui nos Salmos. Uma repetição simétrica de duas palavras: homem mortal e filho do homem. Então, esse paralelismo simétrico ou paralelismo sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida, veja bem que ele vai repetir o pensamento em outras palavras. Ele vai dizer, então, essa ideia de homem mortal, ela é repetida em filho do homem. Homem mortal, filho do homem. Uma repetição simétrica, uma repetição sinonímica. E nós temos aqui, então, a igualdade que com o Pai, que Jesus estava tratando aqui. Então, outro exemplo que nós encontramos é esse exemplo de Mateus capítulo 23, versículo 29 a 31. Então, Jesus disse para eles: vocês, então, isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. E agora Jesus está querendo trazer a eles e está dizendo também que ele é filho assim de igualdade com o pai, como o pai. Ele é filho, ele é Deus com o pai. Na continuidade, nós temos o significado teológico. Indica igualdade de natureza, mesma substância, a mesma substância de Jesus, a mesma substância do Filho, a mesma substância do Pai.
é a mesma. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus. Filho de Deus no Novo Testamento. Porque ele é Deus e veio de Deus. Por isso, Filho de Deus. Por que Filho de Deus? Porque ele veio de Deus. Ele mesmo disse, eu saí e vim de Deus, em João 8,42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai, porque eu vim de lá. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, ele estava declarando que Deus é seu Pai. Ele estava dizendo, o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho até agora. Mas os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana. O que é uma clareza meridiana? Clareza meridiana é transparência. Transparência, no entanto, os seus interlocutores entenderam com transparência que Jesus estava reafirmando, ele estava falando que ele é divino, que ele é Deus, pois dizia que Deus era o seu próprio Pai, era o seu próprio Pai porque ele veio de Deus, Deus é o seu Pai, e assim ele estava fazendo-se igual a Deus. Então vamos ler aqui João 5:18. João 5:18. O que diz aqui? João 5 e o versículo de número 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque só quebrantava o sábado, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O Filho é Deus. Então, Filho de Deus, o que é Filho de Deus? É uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. Então, quando você lê na Bíblia Filho de Deus, essa expressão bíblica, ela refere-se a uma relação do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus, então, revela o quê? Revela a divindade de Cristo. Então, Filho de Deus também revela que Cristo é Deus, que Jesus é Deus. Então, essa verdade, ela está bem clara, bem transparente na Bíblia Sagrada, e não é de que, porque há tantos debates sobre esse tema. O texto sagrado ainda, Hebreus 1:8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Preste atenção. Mas do Filho diz, do Filho. Quem está dizendo do Filho? O Pai está dizendo. Ó Deus, está dizendo para quem? Para o Filho. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ou seja, você é eterno. Cetro de equidade, ou seja, autoridade, poder, é o cetro do teu reino, porque cetro quer dizer autoridade, cetro quer dizer poder, equidade quer dizer justiça. Então, quando se diz cetro de equidade, poder de justiça, autoridade em justiça, é o mais crucial, pois é
é uma citação direta dos Salmos 45 e os versos 6 e 7, 45, versos 6 e 7. Verso 6 diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Cetro do teu reino é um cetro de equidade, poder, autoridade, subsiste, é o trono. É Jesus igual com o Pai, é o Filho igual com o Pai. O versículo 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Ungiu quem? Deus está ungindo. Deus está ungindo Jesus. O Pai está ungindo o Filho. Mais, com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. É importante prestar atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. Por exemplo, o teu trono, ó Deus, é eterno, é perpétuo. O cetro do teu reino, o poder do teu reino é um poder justo, é uma autoridade justa, porque é o Filho igual com o Pai. Tu amas a justiça, aborreces a impiedade, por isso, o seu cetro é o cetro de equidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. Agora, que história é essa de o Deus do versículo 7 estar ungindo o Deus do versículo 6? Então isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus, ou seja, o Pai está ungindo o Filho. Deus está ungindo Jesus. A explicação está aí. Trata-se do relacionamento entre Jesus e o Pai, o Filho e o Pai, entre o Pai e o Filho, e que a unidade aqui, ela a unidade de Deus aqui é plural, é dois em um, a mesma carne, a mesma substância do Filho tem o Pai, a mesma substância do Pai tem o Filho. Só um momentinho aqui. Continuando aqui. A heresia é o segundo tópico. A heresia do subordinacionismo. Qual a heresia do subordinacionismo e o que é subordinacionismo? Vamos começar aqui no ponto 1 falando de Orígenes. E nós vamos ver que o subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai. Então, toda doutrina que declara que Jesus, o Filho, é subordinado ao Pai ou a um Deus secundário ou menos divino que o Pai, é o subordinacionista ou o subordinacionismo, a doutrina daqueles que declara ser o Filho subordinado ao Pai. Então nós temos aqui, por exemplo, o monarquianismo ou o monarquismo, como é algumas vezes chamados. Então, é uma série de crenças que enfatizam a unidade absoluta de Deus. A crença
a crença ela conflige com a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade vê em Deus uma unidade composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa é a doutrina da Trindade. Mas há um conflito. Então, do monarquianismo, que são crenças que enfatiza, que declara, que prega, que ensina a unidade absoluta de Deus sem nenhuma relação com o Filho. Então o monarquianismo, por si mesmo, não é uma doutrina completa. É um gênero do qual ocorrem algumas espécies doutrinárias teológicas. Então há basicamente dois modelos contraditórios dessas doutrinas teológicas. O modalismo ou sabianismo considera que Deus seja uma pessoa. Então, o modalismo ou sabelianismo considera que Deus seja uma pessoa apenas, que se manifesta, que opera em diferentes modos. A Trindade é diferente. O Filho, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, são três pessoas que se manifestam. E são três pessoas que se manifestam. É Deus se manifestando nessas três pessoas. Então, diferente do que crê o modalismo ou o sabelianismo, que considera que Deus seja uma pessoa, manifestando-se e operando em diversos modos, como Pai, Filho e Espírito Santo. O adocionismo entende que Deus é um ser superior a tudo, e completamente indivisível. Então não tem essa coisa de Pai, Filho e Espírito Santo, nada disso, é indivisível. Eles defendem a ideia de que o Filho não foi coeterno com o Pai, ou seja, Jesus não é eterno, o Filho não é eterno. Então, eles defendem a ideia de que o Filho não foi eterno, não é eterno, mas que foi revestido de Deus, que foi adotado, que foi apenas adotado para os seus planos. Então, entendendo melhor, mais um pouco, os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Qual heresia? Está lembrado? Subordinacionismo. É a doutrina dos monarquistas. Orígenes, que viveu entre os anos 185 a 254 depois de Cristo, foi o seu principal mentor, o mentor do subordinacionismo, do monarquianismo, do adocionismo. Agora veja bem, existe na vastíssima e completa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrária à ortodoxia da Igreja. Então, o que é a ortodoxia da Igreja? A ortodoxia da Igreja é absoluta, é uma doutrina, é um ensino absoluto e é tido como a única que é correta pelos pensadores ortodoxos. As ideias neoplatônicas reconhecem que existe um só Deus e que tudo deriva dele, tudo vem de Deus. Então, na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias estão lá. Tanto concorda como são contrários. Essa
ideia de perfeição das doutrinas ortodoxas, como também as ideias neoplatônicas, né, que reconhece que existe um só Deus e que tudo vem dele, são obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão então divididos, com tantas análises, com tantas pesquisas, eles acabam dividindo os assuntos e não sabem o que dizem, não sabem para onde vão, sendo que tudo está esclarecido, está transparente nas páginas das Escrituras Sagradas. Agora veja bem, o Orígenes, ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias que houve em Nicéia, havia aqueles que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, e também existia aqueles que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, que também se baseava no mesmo Orígenes. Ou seja, tanto Ário quanto Alexandre baseavam-se daquilo que eles falavam nos ensinos, nas doutrinas, nas ideias de Orígenes. Por quê? Porque os assuntos que Orígenes deixou era complexo e confuso e dividia os assuntos. Então, todos esses dois, tanto Ário e Alexandre, se opunham, se debatiam, se contradiziam naquilo que falavam, mas a base era as ideias, os ensinos e as doutrinas de Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a Trindade defendida por eles era subordinacionista. Eles diziam que o Filho estava subordinado ao Pai, o Pai estava subordinado ao Espírito Santo e o Espírito Santo estava subordinado ao Filho. Então, os críticos parece que defendiam a Trindade dessa forma, um sendo subordinado ao outro, o Filho ao Pai, o Pai ao Espírito Santo, e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade, conforme nós já estudamos aqui, mas podemos ver aqui Mateus, capítulo de número 28, Mateus 28, e o versículo de número 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também na carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 13, na segunda carta, capítulo 13, o versículo 13, também nós temos ali segunda carta aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo de número 13. Ou seja, o versículo de número 14, não o versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Só relatando aqui que a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade, ou seja, a mesma substância do Pai tinha o Filho, a mesma substância do Filho tem o Espírito Santo. Não são três deuses, mas é apenas um Deus que se manifesta em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa
do Espírito Santo. No período pré-niceno, aqui, o subordinacionismo foi nos séculos II e no século III, século II e III, uma tentativa, ou seja, quando os subordinacionistas tentaram explicar tiveram a ideia de explicar para preservar o monoteísmo, que era o ensino dos monoteístas, o que aconteceu? Eles acabavam negando a divindade absoluta de Jesus. Então, quando eles tentavam, de uma forma equivocada, preservar o monoteísmo, eles acabavam negando a divindade de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Então eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. E isso eles o faziam com base numa exegese ruim, numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Procuravam nos evangelhos, analisavam, pesquisavam, tentando preservar o monoteísmo. E assim eles estavam negando a divindade absoluta de Jesus Cristo, dizendo que o Filho é inferior ao Pai. Métodos usados pelos subordinacionistas. Quais são os métodos que os subordinacionistas usam? Então já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus, o verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Somente ele é assim, somente ele, somente Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, conforme Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 4, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolos, separado para o evangelho de Deus. Veja bem, servo de Jesus Cristo, separado para o evangelho de Deus, o qual quem? O qual antes prometeu. Quem prometeu? Pelos seus profetas nas santas escrituras. Quem prometeu? Quem prometeu? Olha o que ele está dizendo. Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então Jesus, o qual antes prometeu pelos profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho. Agora Deus falando do filho. Então Deus prometeu, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. É Paulo que está dizendo aqui, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, somente ele é assim, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ninguém mais no céu, na terra, possui essa característica. Também Romanos 9 e o versículo de número 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito. Então, veja bem, Cristo segundo a carne é sobre todos. O que? Deus bendito eternamente. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras, ou seja, pesquisam, analisam,
procuram nas Escrituras passagens no Novo Testamento que apresentam ali o Senhor Jesus como homem. E só procura Jesus como homem. E desconsidera o quê? Desconsidera as outras passagens, os outros textos bíblicos que confirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. O terceiro e último tópico da nossa lição: como o subordinacionismo se apresenta hoje. De que forma o subordinacionismo se apresenta hoje? Então vamos ver aqui. No contexto islâmico, o islamismo, que é a doutrina de Maomé, não considera Jesus como filho de Deus. Então, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus. Eles consideram Jesus como o Messias, como o profeta, e que Maomé é acima de Jesus. Maomé é acima do Filho de Deus. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro dessa doutrina quando nós lemos aqui Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, e o versículo 21, acima de todo principado. É o que está escrito aqui. O versículo 20 diz: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. O Pai manifestou em Cristo. De que forma que o Pai se manifestou em Cristo? Ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. O Filho igual com o Pai, ocupando o trono, cetro de equidade, de poder, de autoridade. E o versículo 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Então está lá, está na Bíblia Sagrada. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro dessa doutrina, que considera Jesus como um profeta apenas, e que Maomé é acima de Jesus. Veja Filipenses carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículos 8 a 11, diz assim: e achado na forma de homem. Quem? Jesus, porque Paulo está dizendo aqui de Jesus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Por isso também Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo é sobre todo o nome. Quer dizer, o Pai, Deus, dá esse poder a Jesus, exaltando a ele soberanamente, e dá a ele um nome que é sobre todo o nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, tanto dos que estão nos céus, também os que estão na terra, e os que estão debaixo da terra.
É o que está escrito aqui. O versículo 11 diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas o Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Se alguém dizer que Jesus é o Filho de Deus, está blasfemando de Deus. Qual é a base deles? A base deles é uma péssima interpretação. Qual a interpretação que eles têm para sustentar que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus? Eles dizem que Deus tem uma... Se dizermos assim, nós estamos dizendo que Deus teve uma relação íntima, conjugal entre Deus e Maria. Então, o que o Alcorão afirma? É blasfêmia dizer que Jesus é Filho de Deus. Porque se vocês disserem que Jesus é Filho de Deus, vocês estarão blasfemando, porque vocês estão dizendo que Deus teve uma relação íntima, conjugal com Maria, e aí é blasfêmia. Mas não é assim que diz as Sagradas Escrituras. É o que nós acabamos de ler aqui agora, não tem nada a ver. Essa interpretação é uma interpretação muito ruim, é uma interpretação péssima. O mais grave é que os líderes do islamismo afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Se nós lemos Judas 10, diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os teus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Ora, se Satanás e os demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, como líderes de seitas estão pregando que é um absurdo os cristãos dizerem que Jesus é o Filho de Deus, crerem que Jesus é Deus, se o próprio Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento, o que significa? A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem, a sua identidade, conforme João capítulo 8, João 8 e o versículo 42, o que diz? Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias. Mas vocês não reconhecem isso. Se Deus fosse vosso Pai, ou seja, Ele não é vosso Pai, porque vocês não me reconhecem como seu filho. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês também me amariam, porque eu sou filho de Deus, é o que Jesus está dizendo, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Então a expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem
e a sua identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, foi concebido pelo Espírito Santo, foi um milagre. Não segue o mesmo padrão da reprodução humana. Mateus 1:18. O que diz Mateus 1:18? Mateus 1 e o versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. A reprodução humana, ela segue uma relação conjugal, uma relação sexual do homem com a mulher. E aí então nasce o filho, é gerado o filho. Mas Jesus não, ele foi concebido pelo Espírito Santo. O versículo 20 diz assim: e pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, não é o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. O movimento das Testemunhas de Jeová também, esse movimento, o que eles confessam? Eles confessam publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso Jeová, depois o Deus Poderoso Jesus. Então, ele diz, o Deus Todo-Poderoso Jeová, o Deus Poderoso Jesus, aí já não é todo mais, Poderoso Jesus. Em seguida, outros deuses menores do que Jesus, e esses outros deuses incluem deuses bons e deuses maus. Então é assim que crê o movimento das Testemunhas de Jeová. A fé cristã não admite a existência de outros deuses. Não admite. A verdade é que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não pode ser Deus, porque são falsos. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. E nós, por ele, está na Bíblia, gente. Está na Bíblia Sagrada. Se nós lemos aqui Gálatas 4 e 8 diz assim: mas quando não conhecieis a Deus, olha o que Paulo vai dizer, servieis aos que por natureza são deuses, mas porque vocês não conheciam a Deus. Agora que vocês conhecem a Deus, não há razão porque creem em deuses, com D minúsculo. Eis uma boa pergunta que incomoda as Testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou é uma divindade verdadeira? Se a resposta for positiva, se disserem sim, Jesus é uma divindade falsa, então o movimento das Testemunhas de Jeová são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se eles disserem não, se a resposta deles for
negativa, eles admitem que são seguidoras de um Deus falso. Como não pode ser Deus se for falso? Se são falsos não pode ser Deus? Então, a quem eles servem? A quem eles servem? O subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico. O subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das Testemunhas de Jeová. Conclusão: o termo filho, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja e continua sendo ainda hoje. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado. Ele é filho unigênito não porque foi gerado, mas porque ele é da mesma substância que o Pai. Se ele é da mesma substância que o Pai, então ele é filho unigênito. Ele é igual com o Pai. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.